Vou começar a nossa live com a leitura do Salmo 25. A Ti, ó Senhor, eleva a minha alma. Ó meu Deus, eu confio em Ti. Não deixes que eu seja envergonhado. Não deixes que meus inimigos triunfem sobre mim. Sim, não deixes que ninguém que espere em Ti seja envergonhado. Sejam envergonhados aqueles que transgridem sem causa. Mostra-me os teus caminhos, ó Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, porque tu és o Deus da minha salvação. Em ti eu espero todo o dia. Lembra, ó Senhor, das tuas tenras misericórdias e das tuas benignidades, porque elas são muito antigas. Não te lembres dos pecados da minha juventude, nem das minhas transgressões de acordo com a tua misericórdia. Lembra-te de mim por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, portanto, ele ensinará aos pecadores o caminho. Os mansos ele guiará no juízo, e aos mansos ele ensinará seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam seu pacto e seus testemunhos. Por causa do teu nome, ó Senhor, perdoa a minha iniquidade, porque ela é grande. Que homem é aquele que teme ao Senhor? A ele ensinará no caminho que escolher. Sua alma habitará no sossego, e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor está com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará seu pacto. Meus olhos estão sempre em direção ao Senhor, porque ele arrancará meus pés da rede. Torna-te para mim e tem misericórdia de mim, porque estou desolado e aflito. As aflições do meu coração se aumentaram. Ó, leva-me para fora de minhas angústias. Olha para minha aflição e para minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Considera meus inimigos, porque eles são muitos, e eles me odeiam com ódio cruel. Ó, guarda minha alma e livra-me, não deixes que eu seja envergonhado, porque eu ponho minha confiança em ti. Que a integridade e a retidão me preservem, porquanto eu espero em ti. Redime a Israel, ó Deus, de todos os seus problemas. Glorificado seja o Senhor por essa palavra, né? É o Salmo 25 e é lindo demais. Bom dia Leila, bom dia Andrei. Deus seja louvado pela vida de vocês. Estou um pouquinho mais distante aqui, acho que dá para ouvir, né? Porque estou me adaptando a esse novo telefone, né? Mas é muito bom estar aqui novamente às 5h07 da manhã. Deus, ele separou esse tempo para nós, né? E é com muita gratidão no coração que eu estou aqui, porque Deus, ele reservou esse horário para nós, né? A gente não faz de nada sem a permissão do Senhor, né? Nós somos muito presunçosos quando achamos que temos o controle de alguma coisa, né? A gente não tem controle de nada, a gente tem que se colocar sempre aos pés do Senhor, que ele vai nos conduzindo. E a gente precisa se deixar ser conduzida pelo Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, ele vai nos mostrando, vai nos conduzindo, vai nos dando sabedoria para poder consertar comportamentos, para perceber erros, para poder fazer as coisas da forma correta para glorificar o Senhor, né? Nós temos que ter um coração sempre ensinável, um coração aberto para o mover do Espírito Santo, não é verdade? Porque quando a gente se prende na arrogância de que está sempre certo, a gente não deixa o Espírito Santo agir em nós. Porque por mais que a gente tenha razão em determinadas situações, isso não nos dá o direito de ferir alguém, isso não nos dá o direito de
fazer justiça com as próprias mãos. Não é verdade? A gente tem que entender que nós, por mais que a gente seja ferido com algo, a gente não pode ferir o outro também, né? Então a gente tem que ter percepção e pedir ao Senhor sabedoria para que Ele nos ensine e nos conduza, né? Porque nós estamos aqui, nós estamos nesse mundo, estamos completamente vulneráveis ao erro. Nós vamos errar, nós vamos aprender, mas que a gente aprenda com os erros para não repetir, né? A gente tem consciência dos nossos atos, então quando a gente aprende, a gente precisa se esforçar para não repetir os erros, não é verdade? Porque tem comportamentos que nós temos que se tornam hábitos, que a gente tem comportamentos automáticos. E é por isso que estamos aqui, criando essa disciplina da oração para esse tempo de qualidade ser algo automático em nós. Entendeu? Tudo que a gente faz repetidamente, várias vezes, todos os dias, depois de um tempo, se torna algo natural, algo normal para a sua rotina, sabe? Então, assim, os comportamentos ruins são assim os bons também, né? Só que interessante que os comportamentos ruins, eles são incluídos na nossa rotina, assim, muito mais fácil. Por quê? Porque é da carne, é nosso. Entendeu? Nós temos isso na nossa carne, esses comportamentos que não são bons, né? Então, quando a gente muda os hábitos para coisas boas, coisas que glorificam o Senhor, isso é mais custoso para nós, dá mais trabalho. Não é verdade? A carne, ela tem sono, ela tem preguiça, ela já coloca vários pensamentos em você. Ah, você dormiu tarde, porque você vai acordar cedo, você vai ficar com sono. Então, assim, a gente precisa estar nessa disciplina. É por isso que eu estou aqui com vocês, porque depois de um tempo, se você não orar, não tiver essa disciplina do estudo da palavra, da oração, você vai sentir falta, porque você já criou esse hábito, você criou essa disciplina, e é por isso que eu acredito que o Senhor me levantou para cá, porque desde que eu me converti, eu criei esse hábito. Na realidade, nada é por acaso na vida da gente, né? A gente acha que está fazendo alguma coisa por nossa conta. Em 2018, eu comecei a estudar para concurso público e comecei a criar a rotina de estudo, né? Porque eu não estudava de madrugada, eu não sou estudiosa desde sempre, não sou mesmo. Então, aí quando a Isadora teve o diagnóstico, eu fiquei desesperada. Eu pensei comigo, meu Deus, como é que eu vou tratar essa menina? Como é que eu vou fazer acontecer? E eu comecei a estudar e eu não tinha tempo para estudar. O que eu falei assim? Eu vou ter que organizar o meu horário para poder estudar de madrugada. E assim eu fui fazendo aos poucos. Eu fui alterando a minha rotina com a da Isadora para a gente dormir muito cedo, para eu poder acordar de madrugada. Então, aos poucos, eu fui mudando isso. E não foi da noite para o dia, sabe? Hoje em dia eu acordo de madrugada numa boa, mas foi uma construção desde 2018 até agora, sabe? Então, assim, às vezes a gente observa um ministério de um pastor assim, que ele tem muitos seguidores, que a igreja dele tá cheia, e você vê o ministério dele tem 30 anos. Quando ele começou, ele deve ter começado numa garagem, numa igreja sem recursos, com pintura ainda por fazer, com várias coisas ainda por fazer. Então, assim, a gente vai adquirindo as coisas aos poucos, mas a gente precisa começar, entendeu? Então, hoje em dia, eu consigo ler vários livros. Por quê? Porque eu comecei com lendo um pouquinho, e eu fui percebendo que eu sou muito distraída, então eu lia um capítulo por dia. Eu não fico lendo vários capítulos. Eu vi qual é o meu limite, e você é assim também. Você precisa se estudar para ver qual é o seu limite, o que funciona melhor para você, porque assim, eu posso te dar inspiração da minha rotina, mas você tem que adaptar à sua realidade, entende? Então, assim, a gente precisa começar essa disciplina da oração, do mergulho na palavra de Deus todos os dias, para que seja algo fundamental para a nossa vida. E eu entendo que o Senhor me colocou aqui para falar isso para vocês, não é verdade? Porque assim, eu sou como vocês, eu não sou celebridade na internet, né? Eu não tenho isso, então eu acho que
é interessante uma pessoa, que é muito fácil a gente ver um pastor famoso, falar assim, isso para ele é normal, ele fazer isso, faz parte do ministério dele. Mas isso faz parte do ministério de todos nós. Todos nós. Então eu estou aqui como uma irmã em Cristo de vocês para dizer que a gente precisa desse tempo de oração com o Senhor. A gente precisa mergulhar no estudo da palavra, porque o Senhor fala conosco. Sabe, hoje eu acordei com várias coisas na minha cabeça, o Senhor falando comigo de coisas que eu preciso mudar na minha vida. Sabe, de perdão que eu preciso pedir. Então, assim, o Senhor, Ele vai nos mostrando. Então, a gente tem que ter um coração ensinável, a gente precisa ser humilde para reconhecer o que a gente precisa mudar. Reconhecer que o Senhor está nos tratando e Deus irá nos tratar para sempre. Se a gente acha que a gente não está errando, a gente já está errando por achar que a gente não está errando. Não é verdade? Tem até uma passagem na Bíblia que fala isso, que se você acha que não tem pecado, você já está pecando, né? Eu não sei de como, mas eu sei que tem. Então, que a gente se dedique a ter um tempo de qualidade com o Senhor, que a gente não normalize as bênçãos que o Senhor tem para nós, entrega para nós todos os dias. Hoje as misericórdias de Deus já se renovaram na nossa vida e a gente tem uma oportunidade incrível, única, de fazer coisas diferentes, de plantar boas sementes, de se colocar aos pés do Senhor e dizer para Deus, estou aqui, Senhor, faz comigo o que o Senhor quiser fazer, não a minha vontade, porque é a vontade dele que precisa prevalecer, irmãos, sempre. A gente não sabe o que é melhor para nós, Deus sabe. E quando a gente se coloca à disposição do Senhor, a gente começa a querer o que Deus quer para nós, né? Que nem nossos filhos, né? Se os nossos filhos na hora do almoço chegarem e pedirem o correto, mãe, eu quero arroz, feijão, bastante, aí você dá. Isso porque é o pedido de acordo com o que você quer dar para o seu filho. Agora, se seu filho na hora do almoço chega, mãe, me dá um pouco de sorvete, você vai falar não, porque é um pedido dele que não é de acordo com a sua vontade para ele naquele momento. E com Deus é a mesma coisa. Quando a gente começa a ter uma vida direcionada pelo Espírito Santo, a gente começa a pedir para o Senhor coisas que a gente sente que é a vontade dele para nós, né? Então, os nãos diminuem, não é verdade? Eu falo para Isadora, eu falo assim, filha, você recebe muito não porque você pede errado. Você pede errado. E é assim conosco também, né? A gente tem uma aula em casa. Nós temos filhos de como Deus nos trata, de como Deus é cuidadoso conosco, de como Ele é zeloso de não dar pra gente algo que a gente não está preparado para receber ainda. Não tem as caixas de brinquedo? A partir de 3 anos, a partir de 6 anos, você não vai dar para o seu bebê um brinquedo com pecinhas que ele possa engolir, porque ele não está preparado para aquilo ainda. Mas quando ele tiver 6 anos, você vai poder dar para ele, porque ele já vai ter condições de lidar com aquele brinquedo. E assim é com as nossas bênçãos. E assim acontece com as nossas bênçãos, né? Deus, Ele vai nos dar algo quando Ele tiver certeza que estamos preparados para receber aquilo e lidar bem com aquela bênção, né? E também quero falar para vocês da gratidão, né? A gente precisa ter um coração grato. Um coração grato é muito importante, é um exercício, sabe? Para a gente não focar naquilo que a gente ainda não tem, não é verdade? Eu falo muito assim, questão feminina, né? A mulher gosta muito de roupa, né? E às vezes a gente quer muita coisa, né? E a gente quer porque a gente quer se sentir bem. Isso não é ruim, isso não é ruim. Mas a gente não pode reclamar se a gente não comprou uma calça da moda, se você tem 5 outras para usar, sabe? Então a gente é um exemplo, a gente precisa ser grato pelo que tem, entendeu? Eu não moro na beira da praia, mas você tem a sua casa que te protege do frio e da chuva, agradeça ao Senhor, sabe? Então a gente precisa aprender a agradecer por tudo que nós temos, pelos recursos que nós temos hoje.
O que nós temos hoje é o que nós precisamos para hoje. E Deus, Ele não trabalha de acordo com a nossa necessidade, pelo que a gente quer. Ele trabalha pelo que a gente precisa naquele dia. Ele vai suprir o que você precisa. Ele supre o que eu preciso para que nada falte, nem para mim, nem para minha filha. E não falta mesmo nada. Às vezes acontece de eu não ver o dinheiro, o recurso, mas a providência do Senhor é de uma forma que não tem explicação, porque nada falta, para nada, para nada. A Isadora faz um tratamento numa clínica top, sabe? Que plano de saúde, que não aceita plano de saúde. E, no entanto, a providência do Senhor foi tamanha que o plano está pagando o tratamento, que é uma grana preta. Por quê? É a providência do Senhor. Quando o Senhor, Ele me concedeu a honra de ser mãe da Isadora, Ele já tinha preparado tudo para que eu pudesse conduzir essa maternidade de uma forma tranquila, né? E mesmo assim, às vezes eu erro a beça. Quem não erra, não é verdade? Hoje mesmo eu acordei pedindo perdão para minha filhinha por coisas que eu estava fazendo e nem estava percebendo. A gente precisa ter um coração ensinável. A gente precisa ter esse discernimento de que a gente está aqui aprendendo. A gente é adulto, mas a gente continua aprendendo. A gente continua errando e a gente continua aprendendo. E a gente precisa ter esse discernimento. Hoje a gente vai orar pela nossa vida profissional, pelos nossos recursos financeiros, pelas oportunidades de estudo, por todas essas questões que envolvem a nossa vida profissional, nossa qualificação, né? Todas essas questões, né? Porque às vezes também tem as questões financeiras da administração dos recursos, né? Existem pessoas que têm um salário bom, razoável, mas não sabem administrar os recursos, estão completamente endividadas. Existem pessoas que ganham pouco, mas têm a administração dos recursos e multiplica, né, por causa da administração. Então, assim, é uma questão de você ter organização, ter sabedoria, não é verdade? Então, assim, e a gente colhe muito os frutos da falta de sabedoria na questão financeira, né? Colhe com força. Falo de carteirinha, mas eu estou me organizando, porque o Senhor, Ele dá sabedoria, né? Mas a gente colhe o que planta, né? Então, se não tem organização lá atrás, a conta chega aqui. Literalmente, a fatura chega. Então, vamos orar, irmãos. Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus possa nos encher de sabedoria, possa nos dar discernimento, que tenhamos um coração grato, um coração com gratidão, faz com que a gente tenha uma percepção nova desse dia, que é um presente para nós, que é único, que nunca existiu e jamais existirá. Nós não podemos perder essa oportunidade. Ele é exclusivo. Ele foi dado para mim e para você. Que a gente não desperdice esse presente, porque quando der meia-noite ele vai embora e nunca mais ele vai voltar. Então, as chances que a gente tem hoje, a gente não vai ter amanhã. Então, vamos aproveitar esse presente que o Senhor nos entrega hoje, agora. Oremos, irmãos. Deus de misericórdia, Deus de amor, obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Senhor, obrigada, Pai, pelo Senhor ter separado esse horário para nós. Obrigada, Senhor, por ter permitido que estejamos aqui. Oh, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Agradeço também pela vida de todas as pessoas que vão orar conosco durante esse dia, meu Pai. E rogo ao Teu Santo Espírito, ao Espírito Santo de Deus, que faça a aplicação individualizada na vida de cada pessoa, meu Pai, que vai estar orando, que ouviu essas breves reflexões que eu fiz agora antes da oração, meu Pai. Oh, Senhor, obrigada por falar comigo, obrigada por me ensinar a cada dia, porque tudo que eu digo aqui, primeiramente eu falo para mim mesma. E o Senhor tem me ensinado tanto nesse tempo de oração.
Eu percebo, Senhor, que eu tenho crescido espiritualmente, também crescido como pessoa, porque eu me coloquei à tua disposição para que o Senhor me ensine. Então, meu Pai, que todos nós possamos ter esse coração ensinável, um coração humilde, um coração que quer aprender, um coração que não faz questão de ser o dono da verdade, mas sim um coração que faz questão de andar segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. É isso que nós devemos nos concentrar em fazer a tua vontade, em estar no centro do teu querer, meu Pai. Que os nossos sonhos sejam os sonhos que o Senhor tem para nós. Que os nossos desejos sejam todos baseados na tua palavra. Que a gente jamais esqueça que o Senhor vê tudo, o Senhor sabe de tudo. Que o Senhor conhece os nossos pensamentos e os nossos desejos mais secretos. E que possamos, Senhor, permitir, meu Pai, ter um coração ensinável, que o Teu Santo Espírito possa estar sempre nos conduzindo, meu Pai, que tenhamos um coração, um ouvido sensível à Tua voz, que tenhamos um olhar sensível ao Teu mover. Oh, Pai, glorificado seja o Teu santo nome. Obrigada por este dia, pelas Tuas misericórdias. Obrigada, Senhor, porque a nossa alegria, a nossa força é a tua alegria, meu Pai. O Senhor nos enche de alegria porque é a tua força que está em nós. Nós podemos te louvar, meu Pai, mesmo com tantas coisas difíceis acontecendo, porque a gente sabe que o Senhor está cuidando de nós. Oh, Senhor, obrigada, Pai. Nós vamos orar hoje, em específico, pela nossa vida profissional, meu Pai, pela nossa vida financeira. Senhor, nós sabemos que a parte do dinheiro é uma parte sensível para todos nós. O dinheiro, meu Pai, o dinheiro é algo que nos abençoa muito porque nos permite ter uma vida digna. Nós precisamos dos recursos financeiros, mas também sabemos que existem algumas pessoas que não conseguem lidar com uma quantia muito grande de dinheiro que acaba se perdendo. Acaba perdendo o controle, comprando demais, acaba se perdendo no, entre aspas, lazer. Então, Senhor, venha nos dar discernimento, meu Pai, para lidar com todos os recursos financeiros que o Senhor nos entrega, meu Pai. Que tenhamos sabedoria, meu Pai, que não sejamos escravos do consumismo, meu Pai, que a gente não ache que o ter vai nos fazer mais felizes, Senhor, que tenhamos discernimento em buscar ser teus filhos fiéis, meu Pai, fazer as coisas de acordo com a tua vontade, meu Pai, porque o Senhor é um Deus organizado, o Senhor é organizado, o Senhor gosta de tudo certinho, meu Pai. Então, Senhor, que nós possamos, meu Pai, ter o discernimento para cuidar das nossas finanças. Pai querido, eu rogo agora por todos os irmãos que estão orando comigo, que estão empregados, possuem os seus trabalhos, meu Pai. Senhor, muito obrigada pelos empregos dos meus irmãos, meu Pai, muito obrigada, Senhor, porque é uma porta de trabalho que o Senhor abre, que nos garante a dignidade da nossa família, que garante o sustento da nossa casa, meu Pai. Senhor, enche o coração desses irmãos de gratidão neste dia pelos seus empregos. Enche, meu Pai, o coração desses irmãos de paciência e de sabedoria, Senhor, porque nós sabemos que ficamos mais tempo no ambiente de trabalho do que na nossa casa, muitas vezes. Então, a gente lida com pessoas diferentes de nós, pessoas que não são da nossa família, Senhor. Então, que tenhamos discernimento e sabedoria para lidar com as diferenças, meu Pai. Porque às vezes nós lidamos com colegas de trabalho muito difíceis, mas a gente fica às vezes chateado, até com raiva por conta de alguns comportamentos, mas a gente não para pensar que às vezes esse colega está passando por um momento tão difícil na sua casa e a gente não sabe, que às vezes esse colega está passando por alguma restrição financeira tão severa e a gente não sabe. Então, Senhor, que a gente tenha os olhos além dos olhos físicos, que a gente possa tratar com amor, principalmente os colegas que venham de repente a nos tratar com aspereza, que venham a nos tratar com nos ignorando de alguma forma, meu Pai. Que nós tenhamos o coração de Jesus, que nós possamos amar
amar, meu Pai, cumprir em nossas vidas o maior mandamento, Senhor, que é amar a Ti acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, Senhor. Abençoe nosso dia de trabalho, Senhor, que possamos executar as tarefas que nos foram confiadas com amor, com dedicação, com zelo, Senhor, que possamos ser exemplos no nosso ambiente de trabalho, Senhor, que possamos ser luz, que possamos ter a palavra correta para falar, Senhor. Se alguém chegar até nós, meu Deus, nos dê sabedoria, Senhor, nos dê sabedoria, Senhor, que possamos fazer a diferença, não em achar que somos melhores, mais certos, mas sim por estarmos à disposição do Teu Santo Espírito para abraçar quem precisa, para dar uma palavra de amor, para sermos Teus instrumentos, Senhor, para anunciar o Teu Evangelho, meu Pai. Oh, Senhor, nos usa, meu Pai, nos usa. Muito obrigada por este emprego que o Senhor nos permite ter, meu Pai. Muito obrigada porque é muito tranquilizador, meu Pai, ter o nosso trabalho. Senhor, é muito bom, meu Pai. Então, Senhor, eu rogo a Ti que o Senhor conserve os nossos trabalhos, meu Pai. Abençoe as empresas que nós trabalhamos, que elas sejam prósperas, Senhor, que elas cresçam, Senhor, que se tiver se essas empresas elas receberem de alguém, que o número de inadimplentes diminua, que elas prosperem, Senhor. Abençoe os nossos chefes, abençoe, meu Pai, os proprietários das empresas, meu Pai, que eles possam ser prósperos, crescer, possam contratar outras pessoas, meu Pai, para que essas pessoas sintam o que nós sentimos, essa tranquilidade de termos os nossos empregos. Pai querido, eu também venho orar assim em especial por aqueles irmãos que trabalham, mas que estão insatisfeitos com seus trabalhos, meu Pai, de alguma forma, meu Pai. Senhor, eu peço ao Senhor que trabalhe no coração desses irmãos, para que eles não fiquem reclamando, porque é uma energia muito ruim que emana deles, meu Pai, porque gera uma insatisfação, gera um trabalho mal feito, gera um atendimento ruim e gera para ele mesmo um dia pesado, um dia enfadonho, meu Pai, um dia difícil. Então, Senhor, coloque no coração desses irmãos que estão insatisfeitos, Senhor, a gratidão por ter um emprego, a gratidão, meu Pai, de estar podendo levar o sustento para as suas casas, Senhor. Leve para eles, meu Pai, a consciência de que a gente vive num país onde tem muitas pessoas desempregadas e que eles possam perceber isso, meu Pai. E coloque neles, meu Pai, um ânimo novo, um ânimo para estudar, um ânimo para se capacitar para algo que seja melhor para eles, meu Pai, mas que neste momento, nesse ambiente que ele está trabalhando, que ele tenha um coração grato, Senhor, e que ele possa, Senhor, executar a sua tarefa da melhor maneira possível, Senhor. Abençoe esse irmãozinho, meu Pai. Também eu rogo a Ti pelos irmãos, ó Deus, que estão desempregados, meu Pai. Senhor, por favor, abra uma porta, meu Pai. É tão ruim, Senhor, a gente ter que custear as despesas do nosso lar, dos nossos filhos, da nossa família e não ter um trabalho, não ter uma fonte de renda, Senhor. Meu Pai, dê condições, dê provisão, meu Pai. Não permita que nada falte na casa, na família desses irmãos que estão procurando emprego, Senhor. Que eles possam se animar neste dia, que eles possam levantar, tomar os seus banhos, se arrumarem, mesmo que eles estejam enviando currículo pela internet, mas que eles se levantem, adquiram uma postura vitoriosa, meu Pai, uma postura de que está confiando em Ti, que algo bom irá acontecer neste dia, meu Pai. Abençoe esses irmãos, abra portas, meu Pai, coloque lugares que estejam precisando hoje receber o currículo deles. Abre essa porta em nome de Jesus, Pai. Eu também rogo, meu Pai, pelas pessoas que são empresárias, meu Pai, e que estão oferecendo oportunidades de emprego, pessoas que têm os seus funcionários, meu Pai, o microempreendedor, o empreendedor de médio porte, o grande empreendedor, meu Pai, abençoe a todos, meu Pai, prospere, Senhor. Nós sabemos que ter uma empresa aqui no nosso país é muito caro, os impostos são altíssimos, e isso às vezes até desanima a empresa, e muitas empresas estão até na informalidade, porque pagar os impostos é muito custoso. Mas eu rogo a Ti, meu Pai, que o Senhor prospere essas empresas, porque na Tua palavra está dizendo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós temos que andar corretamente, segundo
as regras deste mundo, pagar os impostos, fazer tudo certinho, meu Pai. Então, Senhor, prospere as empresas desses irmãos, meu Pai, para que eles tenham condições de pagar os seus impostos, para que eles tenham condições de pagar os salários dos seus funcionários da melhor maneira possível, meu Pai, para que eles tenham condições de ter uma vida digna, com prosperidade, meu Pai, que eles tenham condições de abrir mais portas de trabalho ainda nas suas empresas, Senhor. Cuida de cada irmão, Senhor, que tem o seu negócio, que administra o seu negócio, a sua empresa, Senhor. Prospere abundantemente, meu Pai, para que eles também tenham condições de abençoar os seus funcionários, aumentando salários, dando mais benefícios, né, Senhor? Eu também quero aproveitar aqui que eu esqueci de falar no começo, nós que temos já o nosso trabalho, Senhor, prospere o nosso trabalho, nos dê aumento, Senhor, nos dê mais benefícios, meu Pai, se assim for da tua vontade, né? Porque o custo de vida, as coisas do mundo, assim, os alimentos, o vestuário, a medicação, tudo aumentou demais de preço e os nossos salários não aumentaram na mesma proporção. Então eu rogo ao Senhor que nesse momento nos dê provisão, nos dê condições de ter o que nós precisamos, meu Pai, de que o nosso salário, ele, mesmo que ele não aumente, mas que a tua matemática seja realizada para que nada nos falte, Senhor. Pai querido e amado, também quero rogar ao Senhor pelos aposentados, pelos pensionistas. Senhor, cuide, meu Pai, desses recursos, porque são pessoas que já trabalharam durante toda uma vida, meu Pai, e que agora estão com recursos fixos, meu Pai. Também os pensionistas, meu Pai, que recebem o salário que eram de seus cônjuges, que já faleceram, ou dos seus pais. Então, meu Pai, cuida desses recursos, Senhor, para que não falte nada, para que haja uma boa administração e que haja a conta do Senhor, que não seja a matemática nossa, do homem, mas que seja a matemática do Senhor, aquela matemática das Escrituras, onde o Senhor Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou toda uma multidão. Que essa seja a matemática que venha reger a nossa vida, Senhor, para que a gente jamais se desespere, para que a gente jamais olhe para os fatos ali que estão na nossa frente, mas que a gente tenha fé e esperança de que o Senhor está provendo tudo em nossa vida. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, cuida de nós, meu Pai, neste dia. Senhor, cuida de nós. Eu também rogo a Ti neste momento pelos irmãos que estão estudando para concurso, fazendo sua graduação, os estagiários, meu Pai. Senhor, cuida desses irmãos que estão se preparando para a realização de um sonho profissional, para a realização de um sonho de vida, para a realização de um sonho da família, muitas vezes, meu Pai. Então, Senhor, cuida desses irmãos, dê a eles perseverança de continuar nessa jornada, porque o estudo é uma semente que demora, né? A gente vai plantando, estudando dia após dia, dia após dia. Então, é uma disciplina que é feita todos os dias em prol de uma graduação que vai concluir daqui a 5 anos, um concurso público que vai passar daqui a 3 anos. Então, Senhor, dê perseverança, fé, esperança para esses irmãos que estão estudando, meu Pai, e coragem que os irmãos que estão estagiando, que eles sejam perseverantes em seus estágios, deem o seu melhor, porque o Senhor honra as sementes boas que plantamos, não é verdade, Pai? Nesse tempo agora também quero aproveitar e clamar pelos enfermos, por todos os enfermos, meu Pai. Eu rogo que o Senhor possa visitar a todos os irmãos que estão orando comigo hoje, visitar suas famílias, visitar sua mente, Senhor. O Senhor sabe que eles devem estar pensando em algum amigo que esteja enfermo, em algum conhecido. Então, Senhor, visita todas essas pessoas que estão vindo à mentalidade desses irmãos que estão orando comigo, Senhor, e derrama a tua unção de cura, meu Pai. Derrama a tua unção de cura. Faz o milagre acontecer na vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus eu clamo a Ti, meu Pai. Clamo a Ti também que venha consolar o coração dos irmãos que estão enlutados, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, traz o refrigério, traz o alívio que só pode vir do Senhor. Pai querido e amado, eu quero agradecer mais uma vez por esse tempo precioso de oração,
pelo Senhor estar conosco, meu Pai, aqui nos ouvindo. Senhor, livra-nos de todo o mal, conduz a nossa caminhada por onde quer que a gente ande neste dia, Senhor. Nos proteja, acampe os teus anjos ao nosso redor, que possamos ser invisíveis para o inimigo, Senhor. Nos dê sabedoria, nos ensine a calar, meu Pai, a ouvir mais e a calar, meu Pai, a sermos mais prudentes no falar, ó Deus. Pai querido e amado, nos livre das tentações, meu Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós todos os dias, por nada nos faltar, meu Pai, nada, nada, nada. Obrigada pela nossa saúde, obrigada pelo nosso trabalho, pelas providências que o Senhor tem feito por nós todos os dias. Louvado seja o teu santo nome. E eu vou terminar essa oração, como eu tenho feito todos os dias, com a leitura do Salmo 27, versículo 4, porque a gente precisa cultivar esse amor por Ti, ó Deus, cultivar, sermos apaixonados pelo Senhor, contemplar as obras da Tua criação com muito amor e gratidão. E assim diz a Tua palavra: uma coisa eu desejei do Senhor, que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo. Senhor, que tenhamos um coração sedento do estudo da Tua palavra, que tenhamos um coração sedento por conversar com o Senhor, que tenhamos um coração sedento em Te servir, que tenhamos um coração sedento em estar em comunhão com os irmãos, ó Pai. Cuida de nós neste dia, Senhor. Muito obrigada por este tempo. Perdoa os nossos pecados, Senhor, nos conduza, nos esclareça o que precisamos aprender, meu Pai. E eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amém. Muito bom, né? É muito bom falar com o Senhor. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Irmã Leda, bom dia, que bom que você está aqui com a gente. E finalizo mais esse tempo de oração. Quem puder, continua. Eu sei que tem pessoas que já estão orando antes. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Deus seja louvado. E que a gente possa continuar e perseverar. Não é verdade? A gente possa perseverar em oração. E amanhã, se Deus quiser, Deus assim permitir, estarei aqui de novo às 5h07 para orarmos juntos. Amém? Muito obrigada, amo vocês em Cristo. Glória a Deus.